Ou seja, aí sobrou para o pastor Paulo. Então, a palavra é uma só. Amém, gente? Em nome de Jesus Cristo, vamos orar por ele, para que ele recupere e tenha uma nova oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para toda a igreja. Amém, gente? Em nome de Jesus Cristo, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Antes de entrar na palavra, se achou, feche os seus olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, te damos graça por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, porque, Senhor, eu creio nisso. Muitas pessoas queriam estar, muitas pessoas almejavam estar na tua casa, muitas pessoas dariam até tudo para estar aqui, mas infelizmente não será possível, porque pode estar encarcerado, pode estar num leito de hospital, pode estar também encarcerado no mundo espiritual através do vício, das drogas, do fumo e do álcool. Mas a igreja do Senhor, ela está aqui na terra para isso, para resgatar essas almas, para orar por essas almas, para que essas almas um dia estejam na tua presença, Senhor. É por isso que, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e buscando a tua face, Senhor, porque só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos acharam? E veio ter com ele muito povo que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus, e eles os sarou. No versículo 29 desse mesmo, um versículo antes, está assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. Pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito linda. Ela traz um renovo para a vida da gente, irmãos. Você nem imagina. Quando você se sentir triste, vai ler a Bíblia. Deus tem uma palavra para você. Quando você se sentir desanimado, não vai chorar nos cantos, vai na palavra. Lá tem uma palavra de alegria para você. Aleluia. Quando você se sentir cabisbaixo, sem direção, sem perspectiva de vida, porque tem gente assim, irmãos. Pode ir lá, que Deus vai te trazer uma palavra de ânimo. Então, por isso que eu fico maravilhado. Ou seja, todos nós ficamos maravilhados com a palavra de Deus, né? Aleluia. Você vê um texto desse, irmão? Você não estava lá, mas você tem que crer no que aconteceu aquele dia. Aconteceu. A pessoa não pode ter dúvida. A pessoa não pode ter nenhum tipo de dúvida. Ele tem que crer que acabou. Mesmo que esse dia eu não estava lá. Mas eu sei, eu creio que aconteceu. Sabe por causa de quê, pastor? Sabe por causa de quê, igreja? Porque acontece nos dias de hoje. Para aquele que crê. Então aqui o texto me fala: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. Ele não sentou para descansar, não. Ele sentou para pregar o Evangelho. Ele sentou para que essas pessoas, a Bíblia fala aqui no 30, veio ter com ele. Pega a visão.
crê? Não precisa falar para mim. É uma pergunta do céu. Quem crê, irmão, que você está diante do altar de Deus? Aí é você e Deus. Eu creio, então eu estou aqui hoje. Então, irmãos, veio ter com ele muito povo. Não era pouca gente. E o mais interessante, irmãos, que essas pessoas traziam pessoas com deficiência física. Pega a visão, igreja. Pega a visão. O povo está aqui. Agora cabe eu, irmão, e você trazer alguém. Alguém que esteja aí passando esse momento. Pastor, mas porque se a gente for trazer para o dia de hoje, irmão, tem muitas pessoas que estão com essa deficiência física, mas no mundo espiritual, coxo, a pessoa não consegue avançar, a pessoa está parada, a pessoa está estagnada, ela não consegue dar um passo à frente. Sabe o que eu diria? Porque quando você começar a dar um passo à frente, irmão, não tem como voltar atrás. Fala bem. Quando você começa a caminhar com Cristo, irmão, não tem como você voltar atrás. Porque se voltar atrás, irmão, quem espera nós lá atrás é o diabo. Salmo 34, 7, se eu não me engano, posso me recordar? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, livre de todo mal. Então, irmão, quando nós estivermos na presença de Deus, o anjo de Deus está do nosso lado, nos livrando de todo mal. Então, o coxo, naquela época, era físico mesmo. Penso eu. Uma pessoa que não andava, tanto é que as pessoas tiveram que levar ele. Eles. Quem está entendendo, fala amém? Só que nos dias de hoje, o coxo é aquele, como eu estava dizendo, ele até anda, ele não tem deficiência física, mas no mundo espiritual, não vai dar nada. Eu já tudo pode fazer, e, enfim. Cego. Mas cego, porque a pessoa que ele está vendo e não quer enxergar, não quer entender. Então nós temos que pedir a Deus para abrir os olhos espirituais, para entender, para ter discernimento, que hoje você não serve o mundo mais, você serve a Cristo. Paulo fala, prazer eu padecer por causa do nome de Jesus, porque está em Cristo é padecer por causa do nome de Jesus, não. É pedrada, é falatório, é vamos falar, vamos fazer tanta coisa, mas o importante é você tendo os olhos espirituais abertos, nada te aflige. Você está vendo a ação do diabo. Então a Bíblia fala, irmão, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é com o vizinho da direita nem da esquerda, é contra o diabo. Por isso que é sexta-feira forte. Você tem que aprender com quem você está lutando. Eu não estou lutando com o meu vizinho, com a pessoa que está próxima a mim, enfim, não. Mas não é eu que luto com ele, é o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está com a igreja e que está com vocês. Ele luta por nós, ele intercede por nós. Então você estando com os olhos espirituais abertos, você vai fugir disso. Você não vai entrar nessa contradição. O diabo vai armar uma. Opa, peraí. Você é coisa do diabo. O diabo está querendo arrumar contenda. O diabo está querendo arrumar confusão. O diabo quer que eu não anda. Então cegos, lá era cego físico. E não enxergava. Para amém? Para amém, igreja?
que, pastor? Porque tinham que levar eles até Cristo. Levaram eles a pegar a visão, e tá? O Espírito Santo está aqui nessa noite, não somente agora, mas desde o início, quando o povo começou a entrar aqui nessa casa hoje. Isso é a ação de Deus, irmão. Isso é a ação do Espírito Santo. Ele te convenceu que o frio não pode te parar. O cansaço não pode te parar. Amém? Então ele te convenceu, vai ao culto, que eu tenho uma palavra para você. E você está aqui. Em nome de Jesus. Mudo. Naquela época era mudo. Pessoas que não falavam mesmo. Hoje a coisa é tão séria, irmão, que nós temos que vigiar até que nós falando. Mas se você estiver dentro da palavra, falando dentro da palavra, irmão, pode ficar tranquilo. Eu não posso abrir minha boca e falar de mim mesmo, falar da vida dos outros, falar de tantas coisas, porque quem vai alimentar com isso é o diabo, irmão. Porque o Satanás, ele alimenta no que sai. O que Jesus falou? O que Jesus falou para o discípulo? Ó, o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Então, o que sai da nossa boca, temos que ter muito cuidado, porque quando você fala, não volta. No mundo espiritual, o Satanás pega aqui e começa a armar. Não. O dia que eu passei a entender isso, passei a falar menos. Eu já falava pouco, né? Mas você passa a falar menos. E não é só entre irmãos, não. É no serviço, onde é a nossa vida. Porque nós temos uma vida social, amém, gente? A nossa vida não é só aqui dentro da igreja. A nossa vida não é só isso aqui. Nós temos a nossa vida, nós temos que conviver com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, que não proferem, né, da mesma fé. Então nós temos que ter essa. Então, mas até que um mudo, alguém levou ele, mas ele já andava e ele enxergava. Então você está entendendo, irmão, que muita deficiência pega pessoas que são até crentes mesmo. E, meu irmão, você tem que entender, claro que você entende. O diabo não quer aquele que está lá fora, ele quer tirar o que está aqui dentro. Porque quando você está na presença de Deus, o coxo anda, o cego enxerga, o mundo fala, e a multidão fica maravilhada de ver isso. Quando você vê uma pessoa que estava nessa situação lá no mundo, aí ele aceita Cristo já com ele e vem para a presença de Deus, a vida dele muda. Então ele passa a ter direito de falar, ele passa a enxergar. O ambiente que ele estiver, as pessoas vão, né, querer aquela pessoa ali. E assim que acontece. Aleijados, com mais deficiência que o coxo, eu não sou médico, enfim, mas a pessoa que tem certa deficiência pode estar, mas ainda não. O aleijado é aquele que tem deficiência que não tem como, ele tem que ser mesmo levado. Mas o que me alegra nisso aqui, que Jesus, ele não deixa ninguém para casa com deficiência. O que me alegra em Cristo é isso. Glória a Deus. É isso que me alegra, a servir a Cristo. Porque quando alguém, uma pessoa, fala assim, eu entrei por aquelas portas, eu estou tendo um encontro com Cristo. E com isso, se você tem deficiência de andar, você vai passar a andar. Fala amém? Se você tem deficiência, porque tem pessoas que não estão dentro da igreja, mas os olhos espirituais dele estão fechados ainda. Vê alguma coisa, vê quando quer, fica aquela coisa assim jogando. Não, irmãos.
ver. Aí eu vou lá em Jó. Jó é bacana, né? Antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos veem. Antes, o pastor falou, ouvia falar. Passou um certo tempo, passou a ver. E estou vendo até hoje, graças a Deus. Quando eu vejo você aqui nesta casa, quando eu vejo essas portas abertas, quando eu vejo Deus trazendo esse povo aqui nesta casa, eu sinto a presença do Senhor. Que veio. Não podemos deixar achar que está tudo bem, está tudo. Não. Está tendo alguma coisa em casa. Opa, peraí. O negócio é errado aí. Ah, se está acontecendo alguma coisa. Opa, peraí. Se o conflito está acontecendo entre o casal. Opa, peraí. Que isso? É assim, irmão. Tantos anos juntos, agora nós vamos começar a discordar um do outro? Não. Vamos orar. E puseram aonde? Em cima de Jesus, não, aos pés. É onde nós temos que estar. É aonde nós temos que se apresentar diante do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei porque o Senhor deu essa palavra, mas essa palavra é do Senhor e vem do alto. E vem do alto e subindo em trono para cada um de nós aqui nessa noite, até mesmo para mim. Eu que tenho que entender, eu que tenho que ver aonde está vindo a minha deficiência. Porque quem está aqui não é santo, não, irmão. Quem está pregando, ele considera santo. Ué, pastor, ué, confiava. Não, não. Questão santa é uma coisa. Aqui nós temos que ser honestos, nós temos que ter caráter, nós temos que ter índole, nós temos que ter performance de crente. Mas santo não. Santo só Jesus. Porque santo, os anos falam santo, santo, santo é o Senhor do deserto. Então, irmãos, e ali, no versículo 31, aí vem a bênção. Toma posse, em nome de Jesus. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar. Então, a sua deficiência é essa questão de se expressar. Irmão, uma coisa interessante. Quando a gente está no mundo, a gente fala de um jeito. Fala palavrão, fala dos outros, fala mal dos outros, fala palavras obscenas, né? Não, mas gente, ninguém foi no mundo aqui, né? Todo mundo. Não, soltava, ouvia. Nesse momento, além de ouvir, porque você não estava. Você estava com os olhos espirituais fechados. Porque quem alimentava era o diabo. O diabo alimentava com aquelas palavras. Mas depois que você aceita Cristo e começa a ter uma conduta de crente, de cristão, servidor de Cristo, até a forma de você se expressar muda. Até a sua oratória muda. A forma que você expressa. Irmão. Então, eles maravilharam. Vendo o mundo falar, os aleijados são os coxos andar e o cego a ver. Eu não sei qual a deficiência que está te afligindo, mas se nós cremos na palavra, se você crê na palavra de Deus, hoje você sai morando daqui em nome de Jesus. Hoje você sai. Hoje eu saio. Hoje a igreja toma posse disso aí, em nome de Jesus Cristo. E glorificavam a Deus de Israel. Dando sequência, né? Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tem compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedir de jejum, para que não desfaleça no caminho. Irmãos, se você quer tomar posse, toma. Mas quando você for para sua casa, você não desfalecer, você não ficar falando mal, você não ficar com o diabo lá fora, não
pôr na sua mente. Porque a estratégia dele é essa, irmão. Ele não vai te tocar, mas ele vai jogar pensamento na nossa mente, na sua mente, na minha mente, na nossa mente, para isso acontecer, para questionar alguma coisa, para ter dúvida, para tirar tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui, porque você não está ouvindo do pastor, você está ouvindo o Espírito Santo falar para você, porque nós estamos diante desta palavra, porque esta é a única. O senhor, pastor, está na sua mão também, você que está acompanhando pelo celular também, é a palavra de Deus, irmãos. Não podemos dar brecha para isso. Sexta-feira forte. Em lugares tem reunido muita gente. Tem alguns lugares que estão se reunindo muita gente. E não é pouco, não. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para aprender de Deus como vencer. Como vencer, irmão? O pastor Paulo é um professor que está pregando, eu também estou aprendendo. Nós estamos aprendendo a vencer em nome de Jesus Cristo, então nós temos que entender isso. E logo em seguida, depois desse feito maravilhoso, depois desse fato impressionante, a Bíblia não fala, a Bíblia fala que tinha essas deficiências no meio do povo, não fala quantas pessoas foram levadas, mas eu quero trazer a memória da igreja para você entender que essas deficiências está aí no mundo. Pessoas com cego espiritual, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas oprimidas, pessoas que estão aí no mundo sem saber disso, irmão. Estão ali sem perspectiva, pessoas que estão achando que está tudo normal, mas não está. Cabe agora nós entrar como aquele pessoal. E o povo traziam eles. Agora é a igreja. Cabe a mim, irmãos. Cabe a você. Imagina essa forma. Pedir o Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento. Traz pessoas perto de mim, pessoas que estão passando um momento difícil, para eu apresentar para eles o Senhor. Não foi assim lá na guerra? Davi e Golias? Golias apresentava ele mesmo, o povo, o pessoal do exército de Israel. Ele mesmo se apresentava, não precisava ninguém por quê? Pela grandeza, pela força, aquela coisa. Mas logo em seguida, depois de 40 dias, sendo afrontado, aí o que acontece? Chega um rapazinho lá e apresenta para aquele povo, e principalmente para aquele gigante, o Deus de Israel. A igreja, irmão, tem que apresentar um Deus que pode todas as coisas. Aí nós, porventura, estamos passando um momento não tão satisfatório, mas você tem que apresentar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu posso estar passando uma prova, mas eu sei que meu Redentor vive, e no outro dia a resposta virá. Eu não posso me calar. Eu não posso deixar de convidar a pregar o evangelho para uma pessoa que está passando um momento difícil, que não conhece, não. Tem muita gente que não conhece a Deus, não. Quem conhece a Deus aqui? Levanta sua mão. Quem conhece? Quem conhece? Levanta todo mundo a mão. Se você não conhece, eu vou te apresentar ele. Esse Deus que você acha que não conhece, é ele que te trouxe aqui nessa noite. É ele que moveu os céus e a terra para você estar aqui nessa noite. É ele.
Ele é um Deus invisível, mas é um Deus presente. É um Deus que você não toca, mas você sente a presença dele. Glória a Deus. É, irmão. Simples eu chegar, o ex-coreano, eu toco nele, está aqui. Mas com Deus não é assim. Não tem jeito de você tocar. Você tem que sentir a presença dele. E glorificar o nome dele. E exaltar o nome dele. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, ele alimenta disso. Ele alimenta quando nós deixamos a nossa casa. Não somente nessa proporção, não é dessa forma. Mas quando nós deixamos o nosso lar e viemos aqui no templo, adorar ele, cultuar ele. Mas dentro da sua casa também, você alimenta ele através de louvores, através da adoração. Amém, irmãos? Nós não podemos se calar. Nós não podemos ver a batalha, a luta cerrada e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai secreto, que o Pai secreto ele vai te abençoar. Nós temos Deus, o Senhor nos dá armas espirituais para vencer o nosso adversário. Não vencer o nosso vizinho da direita e da esquerda. Pelo contrário, nós temos que orar e abençoar eles. E o inimigo quer o contrário, né? Satanás ele joga a seta ao contrário. Porque o diabo ele vai fazer tudo ao contrário, à oposição de Deus. O que Deus manda aqui, ele manda fazer o contrário. Ele vai mandar fazer igual. O diabo nunca vai mandar, penso eu, mandar a igreja fazer uma coisa e a igreja vai fazer, não. A igreja só faz aquilo que o Senhor manda. Ele vai mandar fazer o contrário. E aqui, Jesus sarou todos. Então, essa parte está pronta. Aquele povo estava precisando disso. Mas tinha um outro povo. Mas no mesmo multidão que estava ali, trouxeram, agora é hora da cura. Não é da cura, não é do pessoal. Curou? Agora o pessoal que estava lá, já tinha dias que estavam lá. Inclusive, provavelmente até eles mesmo. Aí gente podia ser pessoal, tem compaixão ali, ó. Arruma alguma coisa para esse povo comer. Já está em jejum. Eles vão aumentar. E se nós mandar esse aqui para casa assim, eles vão sair metendo pau em nós aí. Eles vão sair falando mal. Até nisso Jesus é especial, né? Porque se falam mal, tendo razão é uma coisa. Se falam mal de mim, tendo razão, aí eu tenho que se lascar mesmo. Eu fiz lei, eu aprontei, eu fiz besteira. Aí não tem como. Aí, Mas Jesus fala, se falar mal, sendo injúria ou falso testemunho, irmão, ai dessas pessoas. Isso tudo é óbvio, cara. Então aqui, os seus discípulos disseram, de onde nós viríamos tanto deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse, quantos pães tens? E disseram 7 e um pouquinho de peixes. E mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, o que tinha comido era 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Ali agora já estava resolvido. Vamos para o outro lado agora. O que eu aprendo? Você traz a pessoa, você convence. Porque, irmão, hoje em dia, para você convencer uma pessoa a vir para a igreja, irmão, ele vai olhar a sua vida de todo lado.
sexta-feira fome. A igreja está presente. Nós que estamos aqui, nós temos que aprender isso. Inclusive eu trago. Para convencer essa pessoa, ela vai analisar tudo. Se o diabo tiver uma brechinha, vai falar assim: peraí, você está me convidando? Você passou perto de mim e não cumprimentou? Isso é coisa do diabo. O diabo ele arma, ele tem esses meios. Presta atenção. Por isso, irmão, quando nós proferimos o nome de Jesus, não é que virou santo. Nós temos que buscar a perfeição. Nós temos que saber, irmãos. Tem hora, você tem que, né? Trazer, né? Vem de carro, tem hora que você tem que parar o carro e cumprimentar a pessoa. Porque senão vai para lá, o pastor passou, nem cumprimentou. Sério, para ganhar uma alma para Cristo, é muita bênção. Mas depois daquela alma aqui dentro, a alma tratada, aí o diabo não tem poder mais na vida daquela alma. Ah, meu filho, é o nome de Jesus é glorificado. É para isso que a igreja tem que dar. É para isso que a igreja tem que aprender. Nós temos que aprender que a sexta-feira corte. Nós não podemos, irmãos, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente estará livre. Quem entendeu, fala amém. Fique sobre seus pés essa noite. A turma ficou toda curada. Ele alimentou a multidão. Agora vamos orar. Vamos orar. Não ficou ninguém sem comer. Não está indo ninguém para casa. Pessoas que estão coxos, cegos, surdos e mudos. Feche seus olhos.